E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula. Espero que esteja tudo certinho com vocês, que vocês possam estar aproveitando esses momentos em casa, né? Alguns já estão se preparando para voltar às aulas, acredito eu. Outros ainda estão tendo aula online. Mas aos poucos as coisas estão melhorando, as coisas vão se consertando. E em breve eu acredito que a gente já possa estar juntos, reunidos na nossa igreja, na nossa aula, tá bom? Para nós começarmos hoje, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui, Senhor, para mais uma vez aprendermos de Ti. Peço para que o Senhor seja com cada um desses alunos, Senhor, com a vida deles, com a vida dos seus familiares, Senhor. Te agradeço também pela minha vida, Senhor, pelos meus familiares. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo em tempo de pandemia, em tempos de dificuldade, o Senhor tem estado conosco, tem nos guardado, tem nos abençoado. E peço, Senhor, para que o Senhor esteja cumprindo sua vontade em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e muito obrigado por tudo que o Senhor ainda farás. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, a nossa aula hoje vai ter como título Princípio da Semeadura e da Colheita. E nosso texto base vai estar em Gálatas, capítulo 6. Eu vou estar lendo do versículo 6 até o versículo 10. Mas o principal que eu quero que vocês retenham é entre o versículo 7 e o versículo 8, tá bom? Quem puder, pegue a Bíblia, acompanhe aí, que a gente vai usar um pouquinho de Bíblia hoje também. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruir. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Porque aquele que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos ou colheremos. Se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente ao da família da fé. Só para vocês já entenderem isso aí, a nossa aula tendo como título o Princípio da Semeadura e da Colheita, nos faz entender que tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, nós colheremos. Isso significa que terá uma reação. Tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente colhe, se a gente planta amor, se a gente planta carinho, se a gente planta amizade, nós teremos tudo isso. Se nós demonstramos amor a uma pessoa, se nós demonstramos carinho, se nós somos amigos de alguém, nós colheremos isso da pessoa. Mas quando a gente não planta isso, quando a gente planta coisas ruins, quando a gente planta maldade, quando a gente planta corrupção, quando a gente planta desavenças, nós vamos colher isso. Nós vamos perder amigos, nós vamos nos perder, nós vamos nos machucar. É basicamente isso, o princípio. Só que ele está muito além disso. Esse princípio, quando a gente pega para estudar a luz da Bíblia, a gente vê que ele vai muito além só da gente. São coisas que às vezes Deus promete que se reflete na gente e se reflete também em nossas gerações. Às vezes a atitude que a gente faz hoje pode refletir na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos e por aí vai. Tá bom? Para a gente dar início, eu vou falar sobre a história de um personagem que aconteceu isso na vida dele. O nome dele é Eli. A gente vai ler isso aqui em Samuel. Então, a gente vai estar lendo no livro de Samuel, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, e vamos ler do verso 27 até o verso 31, ok? Peguem a Bíblia novamente aí e vamos acompanhar. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios
e as minhas ofertas de manjares que eu ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, por que honra a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordaste da melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem o dia em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum na tua casa. Então, pessoal, esse texto faz referência ao profeta Eli. A família de Eli foi escolhida por Deus para o sacerdócio, desde a época do Egito, desde a época que eles estavam saindo lá, que eles eram escravos no Egito. Vocês lembram dessa história? Então, Deus escolheu a família de Eli, mas ele não criou bem os seus filhos, nem fez deles seus seguidores. Os filhos de Eli não amavam nem obedeciam a Deus, e não cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Ele já era bem idoso e ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam para desobedecer a Deus. Então disse para os seus filhos: não é bom o que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem peca contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intervirá por ele? Mas os seus filhos não deram atenção à repreensão de seu pai e continuaram praticando o mal. E veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse: escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar o colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de teu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Porque vocês zombam do sacrifício e oferta? Porque você honra mais seus filhos do que a mim? Prometi à sua família que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora, declara o Senhor, longe de mim tal coisa. Aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morrerão no mesmo dia. Deus disse: seus filhos se fizeram desprezíveis e você não os puniu. Depois da morte de Eli e seus filhos, Deus escolheu para Samuel para ser sacerdote em Israel. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida, e Deus o abençoou por sua obediência. Um resumo disso aí, pessoal, é que Deus prometeu que a geração de Eli, isso pelo que eu entendi, né? Ele prometeu desde os pais de Eli e seria perpétuo, seria um voto para sempre, que a geração de Eli seria uma geração de profetas. Só que os filhos de Eli, que seriam seus descendentes, se desviaram do caminho do Senhor, faziam conforme a sua vontade, as suas vontades, entendeu? Desobedeciam às leis de Deus, não davam um exemplo, faziam tudo o que era errado e o que era mal, entendeu? Só que Eli, com o pai, o que o pai tem que fazer com o filho quando o filho está errando? O pai tem que corrigir. E Eli foi deixando passar, foi deixando as coisas acontecerem, entendeu? Não procurou saber o que estava vendo. E já na sua velhice, já bem velhinho, ele começou a ouvir boatos do que estava acontecendo. Que seus filhos estavam pecando, que seus filhos não estavam fazendo o que era bom perante Deus. E ele até questionou os filhos dele, entendeu? Só que nada mudou. E veio um homem do Senhor e falou a Eli que Deus não estava se agradando disso e que os filhos dele morreriam no mesmo dia. E conforme nós lemos aqui no livro de Samuel, Deus prometeu, Deus falou, né, para a mesma promessa que ele tinha feito, que seria um voto perpétuo, que seria para sempre. Ele desfez essa promessa, ele
falou para Eli que não ia acontecer mais isso, e que além disso o filho dele ia morrer, e que a geração dele, toda a geração, não, se vocês continuarem lendo a partir do versículo 31, você vai ver que a casa dele iria morrer cedo. Tipo assim, todo mundo, todos os jovens, todos os seus descendentes iriam morrer cedo. Eles iam crescer, provavelmente iam se tornar jovens, mas não viveriam por tanto tempo. E aí, dando continuidade nisso, a gente pega aqui no finalzinho que Deus escolheu Samuel para ser o sacerdote de Israel. Samuel continuou como juiz durante todo o tempo de vida dele. Entendeu? E Deus o abençoou por sua obediência. Eu vou estar lendo para vocês aqui o livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Tá bom? E vou ler mais ou menos até o 9. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado num lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli disse, não te chamei, torna-te a deitar. E ele foi e deitou. E Deus tornou a chamar Samuel. E este levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui. E aí continuou. Samuel era chamado por Deus, Eli ia até ele falava que não era ele, até o momento que Eli percebeu que Samuel nunca tinha escutado a voz de Deus. Então Samuel não sabia que era Deus que estava chamando ele, e não o profeta Eli. E Eli virou para Samuel e falou, quando você ouvir te chamando novamente, pode falar, fala Senhor, porque teu servo ouve. E Deus voltou a falar com Samuel. Então veio o Senhor, no versículo 10, esteve ali, veio o Senhor, e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala que teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo a que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E aí começa a história de Samuel com Deus. Samuel, como vocês já conhecem de música, já conhecem um pouco da história de Samuel. Samuel era um menino muito novo, provavelmente ele devia ter a idade de vocês. Entendeu? Ele vivia no templo. Se vocês pegarem a história de Samuel, ele foi ofertado para servir a Deus no templo. E novinho ele escutou a voz de Deus. E ele foi até o profeta Eli, só que não era ele que queria falar com ele, era Deus. E ele falou para ele, quando te chamarem novamente, fala, eis-me aqui, fala que seu servo ouve. E a partir daí, Samuel começou a ter um relacionamento mais próximo com Deus, porque Deus falava com ele. E Samuel começou a plantar também. Começou a semear as coisas que mais para frente iriam fazer ele ser usado por Deus. Samuel se tornou um profeta, ele se tornou um juiz de Israel também, entendeu? E o resumo dessa história, para a gente entender o que aconteceu quanto ao princípio da semeadura, ele plantou coisas boas, entendeu? Só que ele não deveria se dedicar, às vezes, só a ser profeta. Ele também tinha que se dedicar à sua família. Ele tinha que ver o que os filhos dele estavam fazendo de errado, que não agradavam ao Senhor. Ele tinha que preparar os filhos dele para seguir os passos dele. Só que ele deixou de fazer isso. Ele deixou de plantar isso. Entendeu? E Samuel, quando Samuel escuta a voz de Deus e quando Samuel ouve o chamado de Deus e responde, eis-me aqui, e fala que seu servo ouve, a partir daí Samuel começa a semear o seu futuro. Ele começa a ter um compromisso mais próximo com Deus, entendeu? Antes ele conhecia Deus de falar, só que ele ouviu
a voz de Deus. Ele conheceu a Deus pela voz. E ele se tornou um grande profeta de Israel. E para vocês, o que vocês têm que tirar de lição disso é que o que vocês plantam, as atitudes de vocês, quando eu falo plantar é as nossas atitudes, o que nós fazemos, o que nós buscamos, o que nós transmitimos para as outras pessoas, nós vamos colher tudo disso. Quando a gente estuda, quando a gente estuda muito, a gente colhe boas notas disso. Quando a gente treina para alguma coisa, nós temos bons resultados com isso. Quando a gente busca a Deus, quando a gente serve a Deus, nós também colheremos frutos bons disso. Então, meditem nisso. Pegue o livro, procurem estudar a história de Samuel, entendeu? Procurem ver como foi desde o nascimento dele, que a Bíblia fala, como foi o final da vida de Samuel também, que a Bíblia também fala. Tá bom? E busquem fazer o bem, busquem fazer o que é correto diante dos olhos de Deus. Com os que são da família da fé, como foi lido, mas também para os que não são, para os nossos amigos da escola, que não conhecem a Deus, mas também para os amigos da igreja, tá bom? Para a gente encerrar, vamos fazer uma oração? Senhor, agora que a sua palavra foi lida, Senhor, que foi estudada, Senhor, eu peço para que o Senhor esteja como o Senhor fizesse com Samuel, Senhor, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um, Senhor, que o Senhor esteja chamando a cada um pelo nome, Senhor, e que possamos, Senhor, te servi-lo da melhor maneira possível, Senhor. Que possamos, Senhor, reconhecer a sua voz, Senhor, que possamos, Senhor, semearmos frutos bons, Senhor, para que possamos também colhermos frutos bons, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, novamente em nossas vidas, Senhor. Te agradeço porque o Senhor é bom para conosco, Senhor, mas também que o Senhor é justo, Senhor. Não nos deixe, Senhor, fazer o que não é correto perante a Ti, Senhor. Não nos deixe, Senhor, desviar dos seus caminhos, Senhor. Sabemos, Senhor, que a vontade de Te servir, Senhor, vem de Ti, Senhor. E que o Senhor esteja manifestando isso a cada dia no nosso coração, Senhor. No meu coração, no coração de cada um desses alunos, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo que o Senhor ainda farás. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham uma boa semana, tá bom? Um grande abraço para vocês. Se curem. Tchau, tchau.